Nessa aula de hoje eu vou falar sobre duas das principais vantagens que você tem ao ser aprovado em primeiro lugar em prova de processo seletivo da Prefeitura de Primavera do Leste. E também vou trazer para vocês 8 dicas, sobre o que você tem que fazer para ficar em primeiro lugar, tá bom? Então me acompanha aqui comigo, fica aqui até o final, porque essas dicas aqui elas vão te ajudar a você que está estudando, para algum processo seletivo, tá bom? Veja aqui comigo aqui, tá? Eu fiz uma anotação aqui só para eu ir acompanhando aqui do lado, tá certo? Eu não vou compartilhar aqui a minha tela, que eu estou usando um outro programa, então não vai ter como compartilhar, mas eu vou lendo aqui rapidinho e vou falar aqui com vocês, tá? Veja só, a primeira coisa aqui, qual que é a primeira vantagem, Eu vou falar sobre duas vantagens, que são várias, mas eu selecionei aqui as duas principais. Mas a primeira vantagem que você tem quando você passa em primeiro lugar em processo seletivo é que as convocações, elas são imediatas, tá? Elas são imediatas. E na maioria das vezes, principalmente aqui em Primavera, eu estou falando aqui de Primavera do Leste, estou falando aqui das convocações de candidatos que são aprovados nas provas de seletivo da Prefeitura de Primavera do Leste. As convocações elas são imediatas, Ou seja, elas iniciam logo após a homologação do seletivo, tá? E por que isso acontece? É porque quando uma prefeitura ela divulga um seletivo, ela abre um edital de processo seletivo, é porque ela está precisando contratar servidores de forma temporária para ocupar aquela vaga. Você está entendendo? Então, é diferente do concurso, porque o concurso tem mais etapas e de uma etapa para outra tem um prazo maior, tá? E então a prefeitura ela não vai fazer um concurso para contratar, para convocar um servidor ali, para ficar, por exemplo, 6 meses no cargo, um ano. Não vai fazer, porque o concurso demora. Só para você, porque primeiramente você tem que fazer uma dispensa de licitação, Geralmente você convoca diretamente uma empresa para fazer, para elaborar um concurso. Vocês devem lembrar aí do concurso de 2023 e o concurso de 2026. E eu lembro que o concurso de 2026, a banca foi contratada em dezembro de 2025. E o edital do concurso só foi sair em junho de 2020. Junho de 2026. Olha o tempo. Tá? Entendeu? Já o seletivo é muito rápido, tá? Geralmente ali você tem ali entre a publicação do edital do seletivo e a realização, por exemplo, das provas, você tem menos de 90 dias. No máximo ali estourando 90 dias para tudo isso acontecer. É muito rápido. É muito rápido. Então isso é bom justamente para quem está buscando um trabalho aí mais rápido, Lógico que você tem que ter ali os requisitos e tudo mais, Eu acho que é até mais rápido do que você for procurar um emprego. Entendeu? Porque só depende de você para passar no seletivo, Então, assim, aqui é por mérito, Então, veja. Então, você já tem aqui essa primeira vantagem, que é as convocações serem imediatas, tá bom? Para você ficar em primeiro lugar, tá? Porque dependendo se você ficar muito longe, aí pode demorar mais. E às vezes pode nem convocar, tá? Porque se, por exemplo, médico, Área de médicos, de outro cargo ali, por exemplo, na área da saúde, Na área da saúde, por exemplo, dentistas, médicos, dentistas, esses cargos da área da saúde, tá? Saúde e odontologia, farmácia também, são cargos que, assim, o ideal
é você ficar logo nas primeiras colocações. De preferência, em primeiro lugar, tá? Eu vou trazer mais uma dica daqui a pouquinho, na verdade as 8 dicas que eu vou trazer, sobre o que você tem que fazer para passar em primeiro lugar em prova de seletivo, tá? Então, para outros cargos, por exemplo, na área da educação, professor, né, na área de serviços gerais, já tem a prefeitura já convoca uma quantidade maior de servidores. Então, mesmo que você não fique em primeiro lugar, mas se você ficar ali em quinto, em sexto, sétimo, oitavo e décimo, você é convocado, porque assim, convoca bastante professores, convoca bastante auxiliar de serviços gerais e convoca bastante os cargos de cozinheiro, tá? O cargo de cozinheiro também, que ele sofreu uma alteração, né, na legislação. Teve uma lei que alterou esse cargo para cozinheiro, cozinheiro, agora me falhou aqui o termo, mas é cozinheiro escolar, entendeu? Continuando aqui, agora eu vou falar sobre a segunda vantagem que você tem quando você passa em primeiro lugar, que é, né, o primeiro colocado, né? Ele é o primeiro da lista a ser convocado, né? Justamente por ele ser o primeiro, tá? E isso é muito importante porque dependendo da sua colocação, né, da colocação que você ficar, você pode não ser chamado, tá? Você pode não ser chamado, né? Igual eu estava mencionando agora há pouquinho, os cargos de professores, né, os candidatos que são aprovados para os cargos de professores, para professores são feitas mais convocações devido à quantidade de professores que é exigido, né, pela quantidade de escolas que tem, tá? Então, volta e meia aí tá tendo essa necessidade de estar suprindo aí essa demanda aí por processo seletivo, tá? Por isso que existe essa quantidade maior de professores sendo convocados, né? Agora, para médicos, por exemplo, né, para os cargos de médicos, são muito poucos, né? Muito poucos, porque quem é que vai, por exemplo, fazer sua inscrição para o cargo de médico? Gente, é só quem tem formação em medicina e tem alguns cargos ali que exigem especialidades, então só se inscreve naqueles cargos ali os candidatos que têm aquela formação, tá? Por exemplo, muito difícil ali, muito diferente, tá? É o candidato ali que tem, por exemplo, nível médio e se inscreve ali em cargo de nível fundamental, tem candidatos que têm nível superior, que faz sua inscrição em cargo de nível médio. Na área médica, por exemplo, isso não acontece. Não tem como alguém ter formação, por exemplo, em direito ou contabilidade ou outra área, administração, pedagogia, e fazer sua inscrição para médico. Não tem como. Você está entendendo aqui? Então veja, nesses cargos que são convocados muitos candidatos, por exemplo, professores, auxiliar educacional, auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais. Esses cargos da área da educação e os cargos da área de serviços gerais e alguns cargos, por exemplo, de auxiliar de consultório dentário e pessoal da enfermagem também, técnico de enfermagem, né? E auxiliar de enfermagem, não sei se tem esse cargo, mas técnico de enfermagem, enfermeiro, sabe? Esses cargos aí, a quantidade de candidatos são grande, entendeu? São muitos candidatos.
Então, você tem que ficar em uma colocação ali muito próxima. Eu te digo que entre do primeiro ao 10, do primeiro colocado ao 10º, tá? Se você ficar muito longe, você pode até ser convocado dentro da validade do seletivo, né? Que o seletivo ele vale por 1 ano, tá? Então, se você ficou numa classificação de 1 a 10 ali, sabe? Você está numa colocação boa. Agora, estou dizendo aqui para algumas áreas, tá? Para a área médica, por exemplo, se você ficar na colocação de número 10, você ficou muito longe. Porque assim, quando se abre um seletivo para contratar um médico, é porque está precisando do médico para ontem, entendeu? Então você já tem que fazer, você já tem que ficar em uma ótima colocação, logo no primeiro, entendeu? Logo no primeiro ali, que é para você ser convocado rápido, entendeu? Porque a prefeitura está precisando do médico para ontem. Então, se você ficar em segundo, terceiro, quarto, pode ser que não chegue sua vez, porque às vezes está precisando de um médico só, ou de 2, entendeu? Então vai convocar os 2 e você ficou muito longe, você não vai ser convocado. Então tem que estar muito atento quanto a isso aí, tá bom? Agora, eu vou falar aqui sobre 8 dicas, né, sobre o que você vai ter que fazer para ficar em primeiro lugar em seletivo, tá? E depois, eu espero que você depois anote isso aí, vá anotando, tá? Para depois tomar nota. Então, primeira coisa, você tem que conhecer profundamente a banca examinadora e o edital, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital e entender tudo que está no edital. Ler, pelo menos umas 2 vezes o edital. Para entender banca, você só entende a banca resolvendo provas anteriores, tá? Ah, como é que eu conheço a banca? Você vai pegar as provas anteriores e você vai resolver. E você vai entender como é que a banca trabalha, como é que ela cobra as questões, entendeu? Segundo, você vai ter que resolver as provas anteriores do cargo, tá? Que foram aplicadas em seletivos anteriores. Isso aqui não tem como fugir, você tem que fazer, obrigatoriamente você deve fazer, tá? Terceiro, você tem que identificar ali o estilo das questões cobradas. Isso aqui é muito fácil de fazer, por quê? Porque quando você pega ali, por exemplo, 5 provas, 6 ou 7 provas, você resolve uma. Você resolveu uma, basicamente, você não dá para identificar muito bem o estilo das questões, né? Mas veja, a prova de seletivo são 4 alternativas, né? São questões de múltipla escolha, formato A, B, C, D. Tranquilo, todas as provas são assim. Mas às vezes a banca ela pode mudar um pouquinho ali no decorrer do tempo, ela pode mudar a forma de abordagem, a maneira que ela aborda o assunto, entendeu? Então, para você identificar isso, em uma prova ou 2 você não consegue. Agora, quando você resolve 2, 3, 4, 5, 6, aí pronto, aí você domina, entendeu? Aí você já sabe como é que a banca cobra, quais os assuntos que ela mais cobra. Então pronto, é para fechar, não tem como fugir disso, entendeu? Porque assim, ó, tem gente que nem lê o edital, tem gente que não resolve nenhuma questão de prova, tem gente que a única prova que ela resolve é a prova que ela faz lá no dia, entendeu? A única questão que ela resolve é a questão, são as 20 questões que ela vai resolver no dia da prova. Então, assim, ela não estuda antes, não se prepara minimamente antes, e aí quer passar. Lógico que não vai passar, né? Não vai, tá? Porque não vai acontecer um milagre lá. E 4, você tem que mapear os assuntos mais recorrentes. Então, veja, quando você resolve as provas, você consegue fazer isso, tá? Então, você vai resolver uma prova e as provas de nível médio e superior, que exige escolaridade de nível médio e nível superior, você tem ali língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Você tem 3 disciplinas, né? Você tem 3 grupos de disciplinas. Então,
você consegue mapear ali o que você está errando em português, o que você está errando em conhecimentos gerais e o que você está errando em conhecimento específico. E você vai resolvendo isso, você vai corrigindo, entendeu? Então, quanto mais prova você resolver, mais você vai perceber os assuntos mais cobrados e os assuntos que você vai errando, você vai anotando, você vai criando o seu material ali e aí você vai fazendo esse mapeamento e vai corrigindo, tá? Gente, se você fizer isso aí, você passa tranquilamente, tá? Como eu falei, tem gente que nem estuda, tem gente que nem resolve prova anterior, nunca resolveu uma questão e vai para a prova sem nada, entendeu? Só com a cara e a coragem. Aí depois fala assim, nossa, eu fiz 2 seletivos, 3 seletivos, nunca passei, né? Passei, mas nunca me chamaram. Lógico que não vai chamar nunca, né? A pessoa ficou lá em 200 e tanto, lá 100 e tanto. Gente, não tem como, tá? Número 5 aqui, pessoal, ó, outro ponto importante. Você tem que estudar a legislação municipal, tá? E essa legislação é a legislação que está no edital, tá? Tem várias leis municipais que são cobradas no edital e você deve estudar essas leis quando elas tiverem sendo cobradas no edital, tá? Também tem algumas leis estaduais e também leis federais, tá? As leis estaduais, você vai ver alguma lei estadual ali no conteúdo programático, na parte de conhecimentos gerais, tá? Ela fica ali dentro. Na parte de conhecimento específico, você vai encontrar mais leis federais, tá bom? Fica atento aí, tá? Um outro ponto aqui é você tem que fazer simulados idênticos à prova real que você vai encontrar lá no dia de sua prova, tá? Ou seja, você faz isso muito bem quando você pega as provas anteriores e aí você tem que tirar ali 3 horas para resolver aquela prova e passar as questões da prova para o gabarito, porque é isso que você vai fazer lá no dia da sua prova, tá? Então você já tem que treinar isso antes para quando chegar o dia da prova, pode ser uma coisa assim bem tranquila, entendeu? Ou seja, você só vai fazer mais uma prova, entendeu? Um outro ponto aqui, ó. Você vai ter que resolver as provas completas, né? Já falei dentro do período de 3 horas, né? Ou seja, você vai pegar uma prova, as provas anteriores, né? Você vai usar elas como simulados, né? Então você vai sentar ali, você vai tirar 3 horas e vai resolver essa prova e vai passar as questões para o gabarito. Quando você faz isso, ó, você vai conseguir dominar, ou seja, você vai ficar maior do que a prova, entendeu? E, assim, é muito importante você pensar, né, com essa ideia, porque assim, quando você estuda, resolve toda a prova, você compreende de maneira macro, né, tudo que está ali. E aí, quanto mais prova você vai resolvendo, gente, maior você vai ficando bom, você vai ganhando confiança. E no dia da prova ali, vai ser só mais uma provinha, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma dica. Bom, gente, já finalizou aqui as dicas, já viu? Tem mais outras dicas que depois eu vou trazer em outra aula aqui, tá? Várias dicas muito boas aqui para você passar em primeiro lugar, tá? Que a ideia é você passar em primeiro lugar. Em seletivo você tem que passar de preferência em primeiro lugar, tá? Mas depois eu vou gravar uma outra aula aqui trazendo mais dicas, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, né? Já tá chegando a 20 minutos, tá? Não ia ficar muito grande, muito cansativo, tá? E eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo na descrição, alguns links para alguns materiais, tá? Principalmente provas anteriores que foram cobradas, tá bom? Se de repente você não encontrou o link aqui abaixo de alguma prova que você precisa estudar, é só você mandar mensagem no WhatsApp, você fala qual que é o cargo que você está estudando e você fala quais são as provas que você quer adquirir, tá certo? Então, vou deixar aqui na descrição e qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários e depois aqui eu volto aqui para responder, tá bom? Um grande abraço, eu te vejo em uma próxima aula.